Estamos juntos com você aqui no programa Saúde no Ar, agora também com transmissão pelo Facebook. Participe, curta, compartilhe aí a nossa mensagem e também participe aqui do nosso bate-papo. Nós vamos falar sobre clareamento dental ou dentário, que é um procedimento odontológico com a finalidade estética de clarear o esmalte dos dentes. Como que isso é feito, qual a forma correta, está aqui com a gente para falar sobre esse assunto. Ele que é cirurgião dentista e tem especialidade em implantes dentários e também é uma especialista nessa área da estética bucal. Estamos aqui então com o nosso convidado, Igor, bem-vindo ao Saúde no Ar. Olá, Patrícia, muito obrigado mais uma vez. E assim, o clareamento foi um benefício que quando chegou na área da odontologia veio suplantar aquela parte, uma gama de procedimentos estéticos que às vezes o paciente ele chega e fala: nossa, Igor, eu tenho ao longo da minha vida um escurecimento dentário, às vezes eu fiz algumas restaurações e essas restaurações escureceram, seja por ingestão de alimentos corantes, e eu quero clarear meu dente. Como é que eu faço isso? Né? E aí, como você bem falou, é importante que seja feita uma avaliação. Porque muitos pacientes eles acham que clarear o dente, ele simplesmente vai clarear e tudo vai ficar branco. Né? Mas é preciso analisar se o paciente, vamos supor, tem uma restauração, ou se ele tem alguma prótese na área estética ou na área do sorriso, porque essa prótese e essa restauração, ela não muda de cor. Sim. Essa prótese, ela certamente foi feita tomando como base o padrão de cor que o paciente já tinha. Né? Eu vou pegar, claro, vamos continuar falando dessa técnica e dos resultados e do trabalho que você desenvolve, mas você falou aí de padrão de cor. Então cada um vai ter, assim como a tonalidade da pele, a cor dos olhos, cada pessoa também, a cor dos dentes, isso está relacionado a esse padrão genético, inclusive? Interessante você falar, fazer essa associação com a pele, porque essas manchas, elas, tal qual a pele, né, ao longo da vida, as manchas produzidas no dente, tal qual a pele, elas são feitas, e também o padrão de cor dos dentes da pessoa, também cada pessoa tem o seu padrão de cor, né? Então, o clareamento, ele faz exatamente isso, ele altera esse padrão de cor, caso haja necessidade, caso haja o desejo do paciente. Só que muitas vezes, e aí são dois pontos que são principais na análise do paciente, se existe já no sorriso do paciente algum trabalho em que eu ingesse aquela alteração, né, do padrão de cor, né, e aí, como eu falei, restaurações ou... E seria o que? Ou seja, você vai ter um limite até no trabalho, vai chegar a um ponto que não vai mais para seguir. Isso que é engessar, né, no caso. Vou clarear os outros dentes, e aqueles dentes em que eu tenho os trabalhos já realizados, eu não vou conseguir. Esse é um ponto. Sim. Que às vezes causa até frustração para quem vai fazer o tratamento. Poxa, doutor, mas eu paguei e agora meu dente ficou assim. Mas isso, ele é explicado, o especialista ele explica, né? Por isso a necessidade, né, de ir visitar o dentista e prestar todo aquele esclarecimento. E outro ponto, como a gente já havia comentado antes, é a questão da saúde bucal. Não adianta você querer fazer um tratamento estético sem antes você estar em dias, né, com a saúde odontológica. Você está com outras questões de ordem clínica e precisando ser cuidado. Ah, doutor, mas eu estou preocupada aqui porque é o que vê logo. Sim, mas e a sua saúde, né? E o dente, né? Um dente que não está cuidado, está com uma cárie, com um canal que você está guardando aí, demorando de tratar, de resolver. E aí pensa na parte sua estética. Isso é muito importante. Que bom que você tem essa consciência. Porque tem profissional que vai dizer, bom, você quer fazer, eu vou fazer e pronto. É porque o paciente, ele vem com um senso de imediatismo muito grande, hein? Entendeu, Patrícia? Então, às vezes, não, que eu tenho uma entrevista essa semana, eu tenho uma entrevista de emprego, eu tenho uma festa, um casamento. Então, sempre vem associado com um imediatismo muito grande. E aí, cabe ao profissional tentar mediar essa emoção
E também baixar um pouquinho essa expectativa e dizer, peraí, falar muita que calma existe nessa hora, todo né? um fator de saúde por trás daquilo, existe uma ciência por trás daquilo, né? Ô Igor, agora, bom, então tem, cada dente vai ter o seu padrão de tonalidade, assim como a pele. Agora, com o passar do tempo, isso também se altera, né? A gente vai observando que algumas pessoas vão ficando com o dente mais escuro, com uma tonalidade diferenciada. Quais são os fatores que levam a isso? Normalmente, a gente tenta associar isso à ingestão de alimentos corantes, certo? Porém, a gente tem ações físicas e ações químicas também, né? A gente, se você for parar para pensar um pouquinho, diariamente nós estamos alterando o tempo todo a temperatura do que a gente ingere. Eu tomei um sorvete agora, logo mais tomei um cafezinho, depois eu almocei. Então, existem muitas variações de temperatura e existe a alimentação da gente é uma química enorme, né? Então, você está sempre ingerindo alimentos químicos, alimentos corantes, e todos eles, e juntamente com essa variação de temperatura, podem causar alterações no esmalte ou na dentina, né? Que é o que dá a cor do dente. Então vamos entender aí essa parte mesmo da formação do dente. O esmalte seria exatamente esse espelho, a parte totalmente externa, é isso? O esmalte, se você for pensar na anatomia do dente, nós temos o esmalte, né? E temos a dentina logo atrás do esmalte, que é o que dá essa cor do dente, né? Então o esmalte é como se fosse a primeira barreira de proteção, né? E logo atrás dela tem a dentina, que é o que desejamos clarear para dar aquela sensação de dentes mais claros. Então todo esse fator de temperatura que você colocou vai tirando esse esmalte ou comprometendo esse esmalte, e aí o dente vai absorvendo essa cor, né? Vai fixando essa cor. Vai absorvendo. Esse é um dos fatores. Lógico que eu não estou aqui, são fatores naturais, né? Eu não estou aqui pontuando nenhum fator patológico, né? Um dente que fez canal e ficou escuro. Um dente que teve uma cárie e ficou escuro. Isso aqui eu não estou abordando, mas a gente sabe que existe. Por isso que é importantíssimo um especialista avaliar, né? Para saber qual o motivo daquela coloração escurecida. Uma restauração que às vezes, pela ação do tempo, a gente sabe que restaurações de resina, muitas vezes, a maioria das vezes, ficam escuras muito mais facilmente, entendeu? Então a gente tem que avaliar cada caso, entendeu? O uso de algum medicamento também, pessoas têm esse mito, usei muito tempo antibiótico, isso já está lá atrás, né? Mudou muito os medicamentos, mas pode ter uma associação. Principalmente a tetraciclina, ela participava na alteração da cor do dente, na formação, né? Na gênese do dente. Você tinha o uso da tetraciclina como um principal agente de alteração de cor. Olha. Então, a gente recebe muito paciente que tem essa coloração alterada, principalmente como se fosse um degradê, né? E que tem o desejo de uniformizar. Né? São casos mais desafiadores, porém a gente tenta associar a técnica do clareamento, juntamente com lentes de contato, e aí a gente consegue dar um planejamento estético bacana. Bom, e isso, gente, não é... Às vezes a pessoa fala, mas cuidar da estética do dente, tantas outras prioridades. Não, se você isso vai lhe fazer bem, vai melhorar a sua autoestima, vai lhe dar mais confiança, até nos seus relacionamentos sociais, afetivos e de trabalho, por que não, né? A técnica está aí, ela existe, não é algo, daqui a pouco vamos falar sobre isso, absurdo, claro que tem um custo, e o Igor vai dizer pra gente se esse custo está mais em conta, a técnica do clareamento vem se tornando mais popular, mais pessoas buscando isso, isso tem tornado também mais acessível. Vamos saber já. Importante também você perguntar, várias perguntas chegando aqui, que bom, olha, 3328-7666, Jeová, o telefone está aí à disposição, os ouvintes está assim, e a Paloma aqui também enviando as mensagens pelo WhatsApp, 996813998. Antes das perguntas dos ouvintes, hábitos, por exemplo, pessoa que toma muito café, que toma vinho, que come coisa com muito corante e que logo depois não escova os dentes. Isso vai influenciar, Igor, também a cor? Exatamente. Você tocou num ponto importantíssimo. Os alimentos corantes associados à não escovação dos dentes são os principais fatores de coloração do dente. Engraçado que às vezes os pacientes, nossa, doutor, eu estou numa noitada de vinho, você quer que eu saia correndo para escovar os dentes? É algo um pouco difícil de se imaginar. Porém, se a gente for seguir o raciocínio, né, da coloração dos dentes, deveria ser assim, né? Lógico que
Tem pacientes que anualmente eles vão para fazer alguma reavaliação, ou se tem como fazer algum retoque no clareamento, que tem esses hábitos, ou muitas vezes os pacientes eles tentam blindar o dente para que não sejam feitos várias vezes clareamento, fazendo algum tipo de tratamento com porcelanas, enfim, né? Então não é definitivo. Clareamento dentário você faz uma vez, depois tem que fazer revisão? Como é que funciona? Principalmente quando os pacientes eles não eliminam esses hábitos alimentares corantes, né? entendeu? Então ele é um tratamento que ele tem que ter sempre uma revisão para saber o quão satisfeito, porque como a cor do dente, a gente parte muito do pressuposto subjetivo, né? Você tem o controle fotográfico sempre, quando você vai fazer esse tipo de tratamento estético, porém o caráter subjetivo influencia bastante. Como assim? O que é claro para você, às vezes não é claro para mim. Às vezes eu tô com o dente claro, não, eu quero mais, aquela... Não chegou no ponto em que vai me atender. Exatamente. Teve um paciente que não conseguiu dizer. Daqui a pouco eu vou ficar transparente o dente de você. Teve um paciente que não conseguiu dizer na clínica, não conseguiu achar o branco que ele queria pro dente dele. E aí ele queria, o padrão de branco para ele é muito diferente, entendeu? Então assim, essa subjetividade ela tem que ser modulada com o dentista, tem que ser conversada, né? Pois é, gente. Porque tudo tem um limite. Porque esse excesso também de clareamento, vamos falar para isso, a técnica é ótima, é segura, mas quem faz muito dessa forma e que vai no limite além da recomendação, isso pode causar um dano à estrutura do dente? Isso. Se você for avaliar também a anatomia do dente, né, a gente tem uma estrutura nervosa, né? E que esses produtos clareadores, se usados em excesso, com alta concentração, eles produzem um dano nessa estrutura nervosa do dente, a polpa do dente. Né? Então, se você faz usos recorrentes em um curto espaço de tempo, você pode agredir a ponto de ter que fazer canal nesses dentes, entendeu? Porque a agressão pode ser muito grande. Entendeu? Então, você avaliar o quanto clareou, o quanto já foi usado, e aí, quando eu estou falando isso para você, a gente sempre entende que isso tem que ser acompanhado, né? E muitas vezes que a gente observa é que o paciente ele não quer, o fator brancura dos dentes está mais importante do que o fator saúde, entendeu? Então, se eles tivessem o produto que o dentista usa e por isso não se consegue comprar nas dentais, o paciente não consegue comprar, somente o dentista, se o paciente tivesse acesso aqui, ele ia usar ad eterno, entendeu? Imagina, então tem um certo controle, até sabendo dessa ansiedade ou dessa busca das pessoas por ter esteticamente o dente perfeito, que a gente sabe que não é assim, tudo tem um limite, é preciso ter bom senso, mas então é um produto que é feito de forma controlada. Claro que a gente sabe que hoje sempre tem um mercado paralelo, a internet acaba colocando não produto real, mas começa a aparecer vídeo, vamos falar sobre isso, sobre várias técnicas caseiras, inclusive até pessoas famosas indicando o que fazer, coisas que depois vai levar o paciente para profissionais como o Igor para resolver. Mas vamos então às perguntas. José está perguntando aqui, quem tem os dentes amarelados, o que deve fazer? Exatamente o que a gente está dizendo, José. É buscar uma técnica de clareamento, né? Exatamente. A Nívia da Pituba, qual seria o período correto para fazer o clareamento? Ela está falando no intervalo de 6 em 6 meses, qual é a indicação? Primeiro a gente precisa saber, e aí é importante o controle fotográfico, Lívia, né? Isso, deixa eu ver o nosso ouvinte, Nívia. Nívia. E aí é importante, Nívia, fazer o controle fotográfico para saber o quanto escureceu e saber quais são suas expectativas quanto ao clareamento, né? Para saber o intervalo de tempo que deve ser feito e a saúde dos seus dentes. Importante, Patrícia, primeira coisa é avaliar a saúde dos dentes, porque eles que vão dizer se vão suportar maior ou menor produto e maior ou menor concentração desse produto. Então, passar por uma avaliação. A Joana de Massaranduba gostaria de saber se é mito ou verdade algumas marcas de creme dental que garantem clareamento diário dos dentes. Isso. Joana, se você for avaliar a níveis laboratoriais,
essas marcas, elas prometem um pequeno clareamento, mas é um pequeno mesmo. Tão pequeno que você muitas vezes não percebe no seu dia a dia. Então, às vezes, fica mais um efeito placebo, que você olha assim, nossa, clareou um pouquinho, mas a níveis laboratoriais percebe-se 0,1 alguma coisa de clareamento, entendeu? Mas não de forma, não aquele clareamento que você está esperando, certo? Então vai ser mais marketing do que realmente o efeito real. Agora se tem esse componente, já tem esse percentual menos de 0, e você tem isso como interesse, de repente pode fazer parte da sua escolha. Ita, lá do Uruguai. Meu neto está com o dente clareando, acredito que está fazendo procedimento de clareamento, e ela pergunta, encarece extrair ou fazer obturação do dente? Eu não entendi como seria isso. É isso, porque clarear o dente, a gente parte do pressuposto que você esteja com a saúde bucal, a saúde oral 100%. Encarece, ou seja, se a boca está com problema de saúde e quem for fazer o clareamento observar, ele vai dizer, olha, tem uma coisa aqui que a gente precisa tratar primeiro. Então o que vai encarecendo, na verdade, não é o tratamento do clareamento, mas a necessidade de fazer a parte clínica. A parte clínica ela é importantíssima. Você não pode partir para a estética sem antes cuidar da saúde. E aí vale a mesma coisa com a área da saúde geral. Você não pode partir para procedimentos estéticos se você não está bem de saúde, né? Ele perguntou qual a marca do creme dental que tem mais esse padrão. Antônio, fica difícil a gente dizer aqui no ar, né? Até porque não seria, o programa não pode fazer essa apologia. Mas tem alguns cremes dentais que falam que são carbono ativo, né? Que tem muito difundido entre os famosos, e esses cremes dentais, vale ressaltar, e aqui é uma bola importante que foi levantada aqui, esses cremes dentais, eles são muito abrasivos e dão uma sensação inicial de que o dente está clareado. É como se fossem pequenas pedras que você escovando, a princípio, ao olhar no espelho, dá a sensação de dente mais claro porque você arranhou os dentes. Então o dente fica mais ressecado e dá uma sensação de estarem mais claros. Porém, o que se percebe é que esses dentes eles estão arranhados e existe uma degradação da estrutura do dente. Você está perdendo ali o componente do seu dente, né? Está arranhando, o dente brilhando. Imagina, gente, aquele dente vai ficando mais fininho até depois. Exatamente. Então, sensibilidade. Maior sensibilidade. Depois você vai adquirir um problema maior utilizando esse produto. Muito cuidado. Eliette, tá ouvindo tudo aí direitinho? Aqui com o Igor, tá aprendendo bastante. Bom dia. Bom dia, doutor Igor. Bom dia, Patrícia. Bom dia. Bom dia, Eli. Ô, doutor, parabéns, viu, pelo esclarecimento que você está fazendo aí pra gente, que é muito importante, viu? E a certeza disso. Eu fico muito grato, viu? Eu é que fico grata pelo retorno. Que levam pessoas que vão esclarecer dúvidas para todos nós. Claro, só pergunta. Eu não vou falar de clareamento, entendeu? Eu vou pensando na parte da odontologia. Se cárie, se eu puder responder, eu vou ficar muito grata. Se cárie no dente pode trazer, assim, problema no coração. Eu gostaria de saber que são dúvidas sobre isso. E eu gostaria também de falar assim, que existem países que não usam mais flúor nem na água, nem no creme dental, que faz mal para a saúde do ser humano. Viu, doutor? Então, tanto o creme dental agora eu uso bem pouquinho, que a doutora Ana Kobe mesmo explicava aí na rádio, que ela desapareceu, não sei onde é que ela anda, criou um limpador de língua, né? E creme dental se usa bem pouquinho, aí eu estou usando bem pouquinho, justamente porque eu sei que o flúor não vai bem para a saúde. Obrigada por seus esclarecimentos e obrigada por também, viu, Patrícia? Obrigada a você, Eliette, bom dia. pela participação, querida. Aí, duas questões importantes que ela trouxe. Exatamente. Ó, a primeira pergunta dela é que se cárie tem alguma relação com doenças do coração. A resposta é sim. Cada vez mais estão encontrando uma relação próxima entre a saúde bucal e a saúde geral do corpo humano, certo? E a doença cárie é uma delas, né? Você que tem às vezes uma predisposição cardíaca, você pode desenvolver alguns problemas relacionados a isso, certo? Então, vale a pena uma visita ao dentista, vale a pena você manter a regularidade. É muito bom essa questão aí que a doutora Ana Kobe falou aí da pasta de dente, está certíssima. Sobre a questão do flúor, né? Alguns países, não foi isso que ela colocou? E tanto na água quanto com no relação ao flúor, existe flúor na água, principalmente para tentar atender a população mais carente que não tem acesso a alguns utensílios para higienização bucal,
Em alguns países mais desenvolvidos, de fato, você está correto, não tem o flúor na água, isso é uma questão bem discutida. E o flúor, ele num período até 5, 6 anos, quando tem alta concentração, ele pode desenvolver uma doença fluorose, né, que é a doença da degradação do esmalte do dente, principalmente nas crianças até 6 anos. Certo? Isso vale um programa, viu? Tem alguns estudos até que vai além, que fala com relação à questão de uma glândula muito importante que o flúor vai atingir, que pode ter problemas, não sei necessariamente neurológicos, mas de memória e de outros fatores relacionados aí à questão da saúde mental. Isso, mas aí vale muito, importante ressaltar da concentração, certo? Seria o que? Eu não vou lembrar, não vou lembrar agora. E aí o que acontece é o seguinte, quando você tem uma alta concentração de flúor, aí eu concordo que existem danos deletérios, tanto na saúde dentária quanto na saúde geral. Mas é importante, fica aqui o compromisso, viu, Eliette, de trazer um profissional, vamos fazer uma mesa redonda, uma roda de conversa, Paloma, sobre essa questão do flúor e o impacto na saúde geral da população. Vamos sim, tá aí anotado para que a gente possa trazer no próximo mês de abril. Agora, perguntas aos nossos ouvintes. Bom dia, Pátia, Messi, aqui de Paripe. Quem tem sensibilidade nos dentes pode fazer clareamento? Excelente pergunta, Messi. O clareamento dentário, ele precisa ser feita essa avaliação também com relação à sensibilidade. Existem clareadores dentais que eles já vêm com dessensibilizantes, certo? E esses clareadores dentais, eles só são indicados para pessoas que têm uma sensibilidade muito alta e inicialmente a gente começa com a concentração muito baixa, certo? Normalmente o processo de clareamento desses dentes ele é um pouco mais demorado porque a gente inicia com concentrações mais baixas e a gente vai vendo a dose e adquirindo a resposta quanto à sensibilidade. Até a gente chegar na concentração onde o paciente ele realmente sente muita sensibilidade e daquela concentração para baixo que a gente tenta trabalhar para que a gente conduza o efeito clareador. Então é fato que o clareamento ele dá uma certa sensibilidade. Sim. Isso é esperado. Ele é esperado, porém essa sensibilidade a gente consegue controlar ela com fluoterapia no consultório e também a gente consegue prescrever para o paciente cremes dentais dessensibilizantes. Existem cremes dentais específicos para pacientes que estejam fazendo clareamento, estejam em processo, né, de clareamento. Bacana, então, essa informação para você. E aí vem a pergunta da Leila. Bom dia, Patrícia. Eu gostaria de saber se bicarbonato de sódio clareia os dentes. Aí eu vou aproveitar essa sua pergunta, Leila, para a gente trazer todo o pacote. Porque aí vem, vinagre de maçã, vem fermento em pó e o pior de todos, água oxigenada. Isso é muito usado. Por favor, Igor, fala sobre isso. Isso, a concentração da água oxigenada, às vezes muito alta, juntamente com o bicarbonato. E aí eu sempre falo para o paciente para usar um pouco o senso crítico, né? Todos esses elementos que você acabou de citar, Patrícia, eles não têm um embasamento científico, né? É sempre um empírico, na sensação que o paciente tem de estar mais branco. Muitas vezes o que ele causa é exatamente o que eu falei sobre o creme dental do carvão ativo, que você tem uma deteriorização do esmalte do dente, né? E a sensação de desidratação e a sensação de que o dente está mais branco, que é uma sensação transitória, certo? Então, quando você tem uma água oxigenada, além disso, você tem você causa feridas na sua mucosa oral. A mucosa da gente é muito sensível. Então, se você for pensar bem, uma afta quando você tem na boca já incomoda bastante. Então, imagine se você colocar um produto muito abrasivo, você vai colocar um produto que você vai agredir todas essas estruturas que são muito delicadas e você vai acabar tendo aquela sensação que ela é transitória, é um efeito placebo que as pessoas às vezes têm, posta na internet
E aí os seguidores vão atrás, né? Pois é, então o bicarbonato também, que foi a pergunta específica da ouvinte, Tá nesse pode colocar pacote aí. um pouquinho, querendo nada. Não. Tem alguma forma de usar que seja bom? Nós dentistas utilizamos sim o bicarbonato de sódio em uma concentração específica em um jateamento durante o procedimento de limpeza, não como finalidade clareadora, certo? Então a gente utiliza isso para limpar o dente, ou seja, são partículas de um jato de bicarbonato para que seja feita a limpeza. Porque muitos pacientes falam, não, isso aqui é o quê? Não é bicarbonato? Então eu estou usando bicarbonato nos dentes, entendeu? Mas só que a função e a finalidade são diferentes. Pois é, e lembrando também aquela questão que você falou, às vezes o paciente nunca está satisfeito e ele vai mais satisfazer esse desejo e aí nesse uso contínuo, de forma não orientada, isso pode trazer não o resultado que você quer e pior, causar de verdade o problema. Então tentar clarear o dente de forma caseira é um erro muito grave e além dos riscos pode trazer complicações para você. Então qual seria a dica, a orientação, como procurar um profissional, como deve ser esse tratamento, né? Para que o ouvinte também não caia aí em mãos erradas. Também pode acontecer, né? Que profissionais podem vender o serviço e também não ser dos melhores. Exatamente. Bons e maus profissionais a gente tem em todas as áreas, né, Patrícia? Então, assim, a orientação que eu dou aos ouvintes é realmente procurar um especialista, certo? Na área. Você quer clarear os dentes, procure um especialista, ver a abordagem que ele tem em relação, primeiro, à sua saúde bucal, ver o que ele tem a dizer em relação à saúde dos dentes, à saúde da gengiva, à saúde da boca, avaliação, seja ele radiográfica, seja clínica, para que depois venha a ser discutido os procedimentos estéticos, que dentre eles podem estar o clareamento, ou algum procedimento gengival, ou algum procedimento, se às vezes o rigor do paciente exigir lente de contato. Então, existe uma gama de procedimentos estéticos bacana, porém, precisa ser muito bem indicado e direcionado. Rapidamente, foi uma pergunta do ouvinte, mulheres gestantes podem fazer o clareamento? Há alguma contraindicação? Quem não pode fazer? Absoluta, não há contraindicação não, certo? Precisa ser avaliado junto ao médico obstétrico, certo? Em que fase do tratamento? Da gestação, tá? Desculpa. Pois é, também desconfie daqueles milagres, as promessas que você vai ficar com o dente perfeito, ou tratamentos muito baratos, que às vezes o barato pode sair caro. Eu quero agradecer, eu conversei com o Igor Fernandes, ele é cirurgião dentista e está aqui com a gente. Ele também é pós-graduado em implantes dentários, pós-graduado em pacientes especiais e hoje falou sobre clareamento. Ele atende aí na Clínica Apolo, depois os contatos do Dr. Igor vai ficar aqui com a gente. Ele quer cirurgião dentista para você depois ter o atendimento que você merece. Obrigada, Igor. Suas considerações finais. Muito obrigado, Patrícia. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui falando um pouco mais sobre saúde bucal, informando a população e fico à disposição para qualquer momento que você quiser me chamar para a gente bater um pouquinho mais. Tá Obrigada, bom? então, por ter vindo aqui hoje. Saúde no Ar de hoje fica por aqui, mas amanhã é quarta-feira e a gente tem o nosso Brasil do Bem. Saúde no Ar e PEP, Programa Educação para a Paz, mostrando as instituições que estão construindo um Brasil melhor. Não perca, até lá.